juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro A Gênese, em sua versão original. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 12. Gênese mosaica. Os 6 dias. O paraíso perdido. Primeiro, no começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus estava colocado sobre as águas. Ora, Deus disse: que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas com as águas. Deus fez o firmamento, e ele separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas de cima do firmamento, e tal se fez assim. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e de tarde e de manhã se fez o segundo dia. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reunissem em um só lugar, e que o elemento árido aparecesse. E isso assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou os mares todas as águas reunidas, e viu que isso era bom. Deus disse ainda que a terra produza a erva verde, que porte grão e árvores frutíferas, que fortem fruta, cada qual conforme sua espécie, e encerrem suas sementes pelas mesmas, para se reproduzirem sobre a terra. E isso se fez assim. A terra produziu erva verde, que continha o grão, conforme sua espécie, e árvores frutíferas, que encerra suas sementes nela mesma, cada qual sua espécie. Deus viu que era bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Deus disse também que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que separem os dias das noites e que sirvam de símbolo para marcarem o tempo e as estações, os dias e os anos, que eles luzam no firmamento do céu e que clareiem a terra. E isso se fez assim. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia e o outro menor para presidir a noite. Fez também as estrelas e as colocou no firmamento do céu para luzir sobre a terra, para presidir o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Deus disse ainda que as águas produzem animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que possuem vida e o movimento, que as águas produziam cada um conforme sua espécie, e criou também os pássaros conforme sua espécie. Ele viu que isso era bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. Deus disse também que a terra produzir animais vivos, cada um conforme sua espécie, os animais domésticos, os répteis e as bestas selvagens da terra, conforme as suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra conforme suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, para cada um sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Ele disse em seguida: façam os homens e a nossa imagem e a nossa semelhança, que ele comande os peixes do mar, os céus da terra, as bestas de toda a terra e todos os répteis que se movam sobre a terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, e os criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e vos sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, os pássaros do céu e todos os animais que se movam sobre a terra. Deus disse ainda: vós dei todas as ervas que portam seus grãos sobre a terra, e todas as árvores que encerram nelas mesmas sua semente, cada uma conforme a sua espécie, a fim de que vos sirvam de nutrição.
e a todos os animais da terra, e todos os pássaros do céu, e todos os que se movem sobre a terra, os que são vivos e animados, a fim de que tenham com que se nutrir, e isso se fez assim. Deus viu todas as coisas que havia feito, e elas eram muito boas, e da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. Eu vou comentar no fim isso tudo, meus amigos. O céu e a terra foram, pois, assim acabados, com todos os seus ornamentos. Deus terminou o sétimo dia, toda a obra que havia feito, repousou ao sétimo dia, pois, após ter concluído todas as suas obras, ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque havia cessado nesse dia a produção de todas as obras que havia criado. Tal é a origem do céu e da terra, e é assim que foram criados no dia em que o Senhor Deus fez um outro, e que criou todas as plantas, todos os campos, antes que fossem saídos da terra, e todas as ervas, toda a campanha, antes que elas fossem impulsionadas, porque o Senhor Deus não havia ainda feito chover sobre a terra, e não possuía nenhum homem para elaborá-la, mas se elevara da terra uma fonte que regaria toda a superfície, e o Senhor Deus formou, pois, o homem no limo da terra, derramou sobre sua face um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Meus amigos, eu não comento geralmente esse livro, mas eu não aguento, eu vou ter que comentar isso aqui. Isso é muito infantil. Se a gente ler, eu não vou fazer isso, mas se a gente ler do começo, passo a passo, no começo já tinha luz antes dele ter feito o sol. Isso tudo é conto para criança. E não é à toa que tantas pessoas estão abandonando as religiões, porque isso tudo é uma poesia, é uma fábula. Isso não é verdade. Não foi nada assim. Antes de existir a Terra, o universo já existia. Deus é muito anterior a tudo isso, meu Deus do céu. Então, sigamos com a Gênese pela natureza. Kardec nos trouxe a Gênese segundo a natureza, segundo a ciência. É verdade que a ciência do século XIX, mas é muito mais adiantada do que nós acabamos de ler. Me perdoem a intromissão, mas eu não resisti. Vamos continuar então a leitura. Após as explicações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conforme os dados fornecidos pela ciência, quanto à parte material e pelo espiritismo, para a parte espiritual, seria útil colocar em paralelo o próprio texto da Gênesis de Moisés, a fim de que cada um possa estabelecer uma comparação e julgar com conhecimento de causa. Algumas explicações suplementares bastarão para fazer compreender as partes que tenham necessidade de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos, há certamente uma concordância notável com a Gênese de Moisés e a doutrina científica, mas seria um erro acreditar que basta substituir os 6 dias de 24 horas da criação pelos seus períodos indeterminados para encontrar uma analogia completa. Um erro não menor seria acreditar que, exceto o sentido alegórico, a Gênese e a ciência caminham passo a passo, e é certo que seria um erro não menor do que crer que, salvo o senso alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência seguem passo a passo e seriam somente a paráfrase uma da outra. Reparemos primeiramente aquilo que já foi dito no capítulo 7º, item 14, que o número dos 6 períodos geológicos é arbitrário, posto que se conta mais de 25 formações bem caracterizadas. Esse número só marca as grandes fases gerais. Foi adotado a princípio para que a ciência se adequasse o próximo mais possível dentro do texto bíblico. Isso foi feito numa época não distante, quando ainda se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Esse é o motivo pelo qual a maior parte dos autores de teoria cosmogônicas, para serem mais facilmente aceitos, se esforçam por colocar em acordo com o texto sagrado. Quando a ciência se apoiou sobre o método experimental, ela se sentiu mais forte e se emancipou. Hoje é a Bíblia que é controlada pela ciência. Por outro lado, a geologia, tomando como ponto de partida somente a formação dos terrenos graníticos, não abrange no cálculo o período do estado primitivo da Terra.
Ela não se ocupa mais do Sol, da Lua, das estrelas, nem do conjunto do universo que pertence à astronomia. Para se encaixar no quadro da Gênese, é necessário acrescentar um primeiro período, abarcando essa ordem os fenômenos que poderíamos chamar de período astronômico. Além disso, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como formado um período distinto, mas como um feito transitório e passageiro, que não mudou de forma sensível o estado climático do globo, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, já que, com poucas exceções, as mesmas espécies encontram-se antes e depois do dilúvio. Pode-se, pois, fazer a abstração sem descartar a verdade. O quadro comparativo seguinte resume os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permitindo abranger o conjunto e analisar as relações e as diferenças que existem entre a Gênese bíblica. Meus amigos, vocês podem interromper o vídeo aqui e ler com calma o que eu vou ler corridamente. Primeiro, período astronômico. A aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto no espaço, em uma nebulosa que deu origem pela condensação da matéria sobre diversos pontos. As estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imersa carregada com toda a água em vapor e todas as matérias voláteis. Isso seria o primeiro dia, o céu, a terra e a lua. Segundo período primário, endurecimento da superfície da terra pelo esfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência de qualquer vida orgânica. Esse é o segundo dia, o firmamento, separações das águas que estão sobre o firmamento das da de baixo. Terceiro período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimento formado pelas águas, calor úmido, o Sol começa a penetrar na atmosfera mais depurada, primeiros seres organizados pela constituição, a mais rudimentar, os líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos e depósitos minerais. Esse é o terceiro dia. As águas que estão sob o firmamento se reúnem. O elemento árido aparece, a terra e os mares. Meus amigos, entre cada período e outro são milhares de anos. Não é um dia. São milhares e milhares de anos. Quarto período secundário. A superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, depósitos consideráveis de calcário pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais com conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. Sol, a Lua e as estrelas no quarto dia. Quinto período terciário. Grandes levantamentos da crosta sólida, formação dos continentes, retraimento das águas aos lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual pelo calor solar, animais terrestres gigantescos, vegetais e animais atuais, pássaro. Seria o quinto dia, os peixes e os pássaros. Aí seria o dilúvio universal. E aí o sexto período, período quaternário ou pós-diluviano, terreno de aluvião, vegetais, animais na atualidade e o ser humano. Sexto dia, animais terrestres e o homem. Como vocês podem ver, nada disso aconteceu numa semana. E outra, em tempo. Deus não precisa descansar. Sexto item. O primeiro fato que ressalta do quadro comparativo acima é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa como os muitos acreditam, e cada um dos seus períodos geológicos. A concordância mais notável é da sucessão dos seres orgânicos, que é muito próxima, a da aparição do ser humano por último, isto é um fato importante. Há igualdade e coincidência não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato na passagem onde se diz que no terceiro dia as águas que estão sob o céu se reuniram em um só lugar,
e que o elemento árido surgiu. É a expressão do que se deu no período terciário, quando os soerguimentos da crosta sólida colocaram a descoberto os continentes e comprimiram as águas que formavam os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, conforme a geologia e Moisés. Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, teria querido falar em 6 dias de 24 horas, ou na verdade compreendeu esse termo no sentido de período, duração, espaço de tempo indeterminado. O termo hebreu traduzido por dia, tendo essa dupla exceção? A primeira hipótese é a mais provável, caso se refira ao próprio texto. A especificação de tarde, de manhã, que limitam cada um dos 6 dias, dá lugar em um supor que ele quis falar de dias comuns, dias ordinários. Não se pode mesmo conceber nenhuma dúvida a essa consideração, desde o que ele diz no versículo 5. Ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e de tarde e de manhã fizera-se o primeiro dia. Isso não pode se aplicar senão ao dia de 24 horas, dividido pela luz e as trevas. O sentido é ainda mais preciso quando ele diz no versículo 17 do sol, da lua e das estrelas. Ele os colocou no firmamento para luzir sobre a terra, para presidir o dia e a noite, e para separar a luz das trevas, e da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Além disso, tudo na criação era miraculoso, e desde quando se entra na vida dos milagres, pode-se perfeitamente acreditar que a terra fora feita em 6 dias de 24 horas, sobretudo quando se ignora as primeiras leis naturais. Essa crença tem sido compartilhada por todos os povos civilizados até o momento em que a geologia veio mostrar as rochas de mão, demonstrar a impossibilidade. Um dos pontos que tem sido dos mais criticados na Gênese de Moisés é a criação do sol depois da luz. É o que eu disse no comentário. Já existia luz e não tinha sol ainda. Tem-se procurado explicar, após os próprios dados fornecidos pela geologia, em dizendo que os primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, que a partir dessa situação deixaria de existir para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se essa época houvesse habitantes na presença ou ausência do Sol. Ora, conforme Moisés mesmo, nem plantas ainda haviam, que todavia não poderiam crescer e se multiplicar sem a ação do calor do sol. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés assinala a criação do sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não cometeu erro ao dizer que a luz tinha precedido o sol. O sol não é absolutamente o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos em um local, de outro modo dito, do fluido que, pelas circunstâncias dadas, adquire as propriedades luminosas. Este fluido, que é a causa, deveria necessariamente existir antes do Sol, que é antes um efeito. O Sol é a causa para a luz que ele resplandece, mas é efeito aquele que ele recebe. Num quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. O que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade clareadora do fluido luminoso e se concentrou esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz resplandecente no cômodo, mas se o princípio luminoso não existisse anteriormente à vela, ela não poderia estar acesa. É o mesmo com o sol. O erro advém da ideia falsa que se tem tido durante longo tempo que o universo todo tenha começado com a Terra e não se compreendia que o Sol pudesse ser criado após a luz. Sabe-se agora que antes do nosso Sol, a nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiam e desfrutavam, por consequência, da luz. A assertiva de Moisés é perfeitamente exata pelo princípio. Ela é falsa no que faz crer a Terra antes do Sol. A Terra, estando sujeita ao Sol pelo seu movimento de translação, tornou-se após ele. É o que Moisés não podia saber, já que ele ignorava a lei de gravitação. O mesmo pensamento encontra-se na Gênese dos antigos persas, no primeiro capítulo do Vendedad, ao descrever a origem do mundo.
Ormuz disse: criei a luz, que foi para clarear o sol, a lua e as estrelas. Dicionário da Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara, mais científica do da Gênesis de Moisés, e dispensa comentários. Nono, Moisés partilha evidentemente as crenças mais primitivas sobre a cosmogonia. Como os homens do seu tempo acreditavam na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores para as águas. Esse pensamento está expresso sem alegorias nem ambiguidades nessa passagem, versículos 6 e seguintes. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas com as águas. Deus fez o firmamento que separou as águas que estavam sobre o firmamento das que estavam abaixo do firmamento. Eles achavam que tinha água acima do céu, que o céu fosse rígido. Rígido. Isso durou até bem pouco tempo, viu, meus amigos? Não vai longe, não. Continuando. Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Moisés também não fala da criação das águas, que parece já existirem. As trevas cobriam o abismo, ou seja, as profundezas do espaço, que a imaginação concebia vagamente ocupada pelas águas e nas trevas antes da criação da luz. Eis porque Moisés disse que o Espírito de Deus se conduzia sobre as águas. A terra, estando supostamente formada no meio das águas, era preciso isolá-la. Supôs-se, pois, que Deus tinha feito o firmamento, abóboda sólida, que separava as águas do alto das que estavam restantes sobre a terra. Para compreender certas partes da Gênese, é preciso necessariamente se situar do ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo em que ela é o reflexo. Ante o progresso da física, da astronomia, uma semelhante doutrina não é sustentável. Temos aqui uma nota de número 139. Vamos ler. Por mais grosseiro que seja o erro de uma crença, ainda se engambela menos em nossos dias as crianças, como sendo uma verdade sacra. Não é que esteja cheio de medo que os instrutores ousam arriscar uma tímida interpretação, como quem que isso não faça incrédulos mais tarde? Nota de Allan Kardec. Continuando. Contudo, Moisés atribui essas palavras ao próprio Deus, ora posto que elas exprimem um fato notoriamente falho, das duas umas. Ou Deus se enganou no relato que faz da sua obra, ou esse relato não é uma revelação divina. A primeira suposição, não sendo admissível, é necessário concluir que Moisés exprimiu suas próprias leis. Moisés acreditava nisso tudo e escreveu. Capítulo 1, número 3. Moisés está mais próximo da verdade quando diz que Deus formou o homem com o limo da terra. A ciência nos mostra, com efeito, no seu capítulo 10, que o corpo do ser humano é limo da terra. Aqui temos uma nota de número 140 que vamos ler. O termo hebreu Ha'adam, homem, do qual deu Adão, Hadam é Adão. É o termo Ha'adama, terra, tem o mesmo radical, certo? Então, a palavra Adão e terra é o mesmo radical linguístico da linguagem hebraica. É importante saber isso. Continuando, a ciência nos mostra, com efeito, no seu capítulo 10, que o corpo do ser humano é composto de elementos retirados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria pueril na aparência, se a tomamos ao pé da letra, mais profunda pelo sentido. Tem um alvo mostrar que a mulher é a mesma natureza do homem, sua igual por consequência ante Deus, e não uma criatura à parte feita para ser sujeita e tratada como pessoa abjeta, saída da sua própria carne. A imagem de igualdade é bem mais comovente do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo barro. É para dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amá-la como parte de si próprio. Certo? Muito importante. Isso só está sendo dito agora, porque até então o ser humano, ainda há culturas em que a mulher é vista como uma escrava, um animal, uma coisa qualquer.
Continuando. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha algo de fantástico que impressionava a imaginação. O quadro do universo nascido do nada em poucos dias, por um ato de vontade criadora, era para eles a marca mais incontestável do poder de Deus. Qual pintura, de fato, mais sublime e mais poética desse poder que essas palavras? Deus disse que a luz se faça e a luz se fez. Deus, criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, ter-lhe-ia parecido menor ou menos poderoso. Era preciso algo de maravilhoso, que saía das vias ordinárias. Não teriam dito que Deus era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação tê-los-ia deixado frios e indiferentes. O ser humano primitivo são como as crianças, às quais é preciso dar apenas o alimento intelectual que comporte a sua inteligência. Atualmente, por estarmos esclarecidos pelas luzes da ciência, revelamos os erros materiais do relato de Moisés, mas não o censuramos por ter falado a linguagem do seu tempo, sem o que não seria nem compreendido nem aceito. Respeitemos esses quadros que nos parecem pueris atualmente, como respeitamos os apólogos que clarearam nossa primeira infância e abriram nossa inteligência, ensinando-nos a pensar. Foi o que esses quadros de Moisés inculcou no coração dos seres humanos primitivos, a fé em Deus e em seu poder. Fé ingênua que deveria se purificar mais tarde ao brilho da ciência. Que nós saibamos ler corretamente. Não desprezemos o livro onde aprendemos a soletrar. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la, pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica em alegorias, onde se torna necessário procurar o sentido oculto, que é preciso comentar e explicar com a ajuda de luzes da razão e da ciência. Que ressaltamos as belezas poéticas, as instruções veladas sobre a forma de metáforas. É preciso demonstrar decididamente os erros do próprio interesse da religião. Vamos respeitá-la, mas quando esses erros não forem mais impostos pela fé como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando o seu nome não estiver mais misturado a fatos controversos. Não é verdade, meus amigos? Então, vamos pela ciência. Deus existe, naturalmente que existe, poderoso, a quem devemos o nosso respeito e a nossa consideração, muito claro. Ele é o Criador de tudo e de todos, mas não como descrito na Gênese bíblica, certo? Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo todos vocês na continuidade do nosso estudo. Até breve.